Olá pessoal, meu nome é Wellio Faria Queiroz Juremeiro e estou cursando segunda licenciatura em Geografia, aqui no Polo de Juara, Mato Grosso. E meu tema é Geografia Agrária, aula 2. E minha orientadora é Maria de Fátima da Silva e meu RU é o 1033034. Agora nessa minha segunda aula eu vou falar da questão agrária no Brasil. A geografia do Brasil. Questão agrária abrange problemas que ocorrem no campo brasileiro, como a concentração de terras e conflitos. A reforma agrária, as relações de trabalho no campo e concentração fundiária e a violência do campo são temáticas pertencentes à questão agrária. A questão agrária diz respeito à estrutura fundiária e às relações produtivas e de trabalho no campo brasileiro. Assim, ela envolve fatores como a terra, o capital, os meios de produção e a mão de obra. A problemática agrária brasileira teve início com a distribuição desigual de terras no período da colonização, há muito tempo atrás. Já foi distribuída errado e só agravou com o passar do tempo. A Revolução Verde e o ingresso maior do capital no espaço agrário aprofundaram ainda mais a desigualdade e intensificaram os conflitos no campo, principalmente nas áreas de expansão da fronteira agrícola. A questão agrícola abrange problemas no campo relacionados à estrutura fundiária, ao modo de produção agrícola e às relações capitalistas e de trabalho que ocorrem no espaço agrário brasileiro. Historicamente, a concentração de terras teve início ainda no período colonial, com a atribuição de extensos lotes e poucas pessoas. Com a instituição da propriedade apenas pela compra, novos problemas surgiram, como a grilagem de terra, que é muito comum hoje em dia ainda, a modernização agropecuária e uma maior introdução do capital no campo, aprofundando ainda mais a desigualdade do campo brasileiro, agravando o problema da concentração de terras e identificando o processo do êxodo rural. Nas áreas de expansão da fronteira agrícola brasileira, sobretudo na região norte, observa-se uma escala dos conflitos e da violência do campo. A reforma agrária se processa lentamente e é uma das principais temáticas da questão agrária brasileira. O que é a questão agrária? A questão agrária pode ser definida como um conjunto de atividades que se desenvolve no campo, somando a sua estrutura, organização e o modo de produção agrícola. A questão agrária envolve ainda as relações entre trabalho e capital, e entre a terra e o capital no meio rural, o que leva autores como Giraldi a defini-la como o conjunto de problemas inerentes ao desenvolvimento do capital do campo. Devido à similaridade entre os termos, a questão agrária pode ser confundida com a questão agrícola, e embora haja correções entre ambas, elas dizem respeito às coisas diferentes. A questão agrícola se refere à produção agropecuária e às cadeias produtivas no campo, com ênfase os gêneros agrícolas que são produzidos na quantidade, no local e nos demais aspectos referentes ao processo produtivo. Todos esses elementos estão também inseridos na questão agrária.
mas está a mais abrangente, visto que agrega os meios e modos de produção, a forma de organização do espaço agrícola e as relações sociais que ocorrem nesse espaço. Fatores que envolvem a questão agrária no Brasil. A temática da questão agrária é bastante estruturada e debatida tanto nos meios sociais quanto nos meios acadêmicos. Sua análise pode ser feita com base em diferentes aspectos, como por meio da geografia, da história, da psicologia e da economia. Em todas elas é possível distinguir fatores em comum, que consistem em preocupações centrais para a problemática agrária brasileira. O primeiro e talvez mais antigo deles são os latifúndios e a concentração de terras no Brasil, peça-chave no entendimento da questão agrária. Atrelada a eles está a uma escala mais ampla a questão da estrutura fundiária brasileira e a forma como acontece a distribuição de terras no campo. Esse aspecto envolve o tamanho das propriedades e a sua quantidade, bem como o número de estabelecimentos que permanecem aos pequenos, médios e grandes proprietários de terras. Dentre esses, a questão agrária se ocupa também de problemas como grilagem de terra, os conflitos que acontecem no campo, motivados pelas disputas territoriais e pelo acesso de terras, a declaração das terras indígenas e tão importante quanto a reforma agrária, um dos principais aspectos da questão agrária brasileira na atualidade, que é dos indígenas. Tem muita grilagem nas terras indígenas hoje em dia. Com o passar do tempo e o advento de novos meios e técnicas de produção aliados à inserção do capital no campo, surge um novo modo de produção agrícola. Desse processo decorre também a transformação no emprego e mão de obra nas lavouras e, por consequência, nas relações de trabalho no meio rural, sendo possível fazer a distinção entre agricultores familiares ou camponeses e grandes produtores rurais, sendo boa parte desses associados ao agronegócio. Assim, além da terra propriamente dita, outros fatores importantes que permitem a questão agrária brasileira são o capital e as relações de trabalho no campo. Mais recente, a exploração dos recursos naturais, as ameaças do meio ambiente têm integrado igualmente a problemática agrária brasileira. Histórico da questão agrária no Brasil. Os problemas no campo e a concentração fundiária do Brasil tiveram início ainda no período da colonização. E essas questões vêm se agravando até hoje. Com as capitais surgindo, o sistema de sesmárias, que funcionar também por doação e deveria ser uma propriedade produtiva. Esse sistema de atribuição ficou em vigor entre o século XVIII e século XIX, tendo fim em 1822, no intervalo do tempo em que está até 1850.
não havia um instrumento que legislasse sobre a propriedade de terra no país, e as chamadas terras devolutas, isto é, aquelas terras que foram abandonadas pelos seus antigos donos e não pertenciam à coroa, podiam ser livremente ocupadas. Esse quadro se alterou em 1850, quando foi promulgada a Lei da Terra. A partir dela, a única forma de se adquirir propriedades rurais era por meio da coroa. O novo instrumento ampliou o processo de concentração de terras que estava em curso no país, pois limitou o espaço daqueles que podiam adquiri-las. Além disso, grandes propriedades lançaram mão de táticas como a grilagem, que nada mais é do que a falsificação de documentos para aumentar as suas áreas e produzirem mais. As pessoas que não tinham como adquirir as terras acabavam se tornando assalariados nas propriedades rurais, o que iniciou grandes parcelas dos imigrantes europeus da chegada do país no período, os quais vinham atraídos pela muitas vezes esperança de terem seu próprio lote, mas não acontecia, só trabalhavam mesmo. A lei das terras apareceu no marco da questão agrária brasileira por limitar a questão de terras a um determinado grupo social, a acentuar dessa forma as desigualdades do campo. Então é isso, pessoal, essa foi minha aula, estarei voltando com outra aí.